Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que tem como foco a história do nosso Pará. Eu sou Fernando Lobato e se você tem interesse em nosso conteúdo, peço que se inscreva em nosso canal. Para isso é preciso fazer login no YouTube, clicar no ícone que está aqui embaixo no canto direito da tela e por fim confirmar em inscrever-se. Peço ainda que nos apoie deixando o seu like nesse vídeo. E hoje o nosso foco será a seguinte questão: por que não é correto dizer que os povos originários do Pará são índios? Embora possa parecer estranha para alguns, a pergunta está corretíssima, porque de fato não é correto dizer que os povos que viviam no Pará antes da chegada dos europeus são índios. E por que isso? Porque essa era a forma como os europeus chamavam os povos que viviam na região das Índias, ou seja, na parte da Ásia, de onde os europeus importavam uma série de produtos que ficaram conhecidos na história com o nome de especiarias. Produtos esses como a pimenta do reino, a noz moscada, o famoso cravo da Índia e muitos outros. Como os povos nativos do Pará não estão nas Índias, não faz sentido, portanto, chamá-los de índios. Mas por que então continuam sendo chamados assim até hoje? A resposta tem relação com a viagem de Cristóvão Colombo de 1492. Colombo foi o primeiro europeu a chegar na América, mas naquele momento ele acreditava ter chegado nas Índias. Por quê? Porque, diferentemente do nosso tempo, em que muitos não acreditam que a Terra é esférica, ele não tinha dúvida disso, né? De modo que, na cabeça dele, ao atravessar o Atlântico, ele chegaria na tão cobiçada e desejada região das Índias. E foi por conta disso que, ao travar contato com os nativos da América, acabou os chamando de índios. Naquele momento, o mundo conhecido era formado por 3 continentes: a Europa de um lado do Atlântico, as Índias ou Ásia supostamente do outro lado e a África ao sul da Europa. De modo que foi Américo Vespúcio, um outro navegador, que desfez o equívoco de Colombo e revelou ao mundo que a terra que ele visitara, na verdade, se tratava de um continente até então desconhecido. E foi em homenagem a ele que o Novo Mundo acabou batizado com o nome que nós conhecemos, ou seja, América. Mas apesar disso, os povos nativos do Pará e do restante da América continuam até hoje sendo chamados de índios, mesmo não estando nas Índias. De modo que a força do hábito se impôs. E um exemplo disso foi o nome dado a um dos ministérios do governo Lula, o Ministério dos Povos Indígenas. Inicialmente foi chamado da forma correta, ou seja, de Ministério dos Povos Originários, mas pouco depois foi modificado para o nome atual, de modo que, pela força do hábito, preferiram manter o nome que não é correto do ponto de vista histórico, mas que todo mundo conhece e usa. Ministério dos Povos Indígenas, que tem Sônia Guajajara como ministra. E aqui é importante destacar o seguinte: Sônia Guajajara não é nem nunca foi índia, mas sim uma brasileira pertencente ao povo originário Guajajara, ou seja, o seu sobrenome é o mesmo do povo nativo ao qual pertence. Esse também é o caso de outros nativos bem conhecidos. Estou falando de Daniel Munduruku e Ailton Krenak, militantes da causa dos nossos povos originários, mas também conhecidos por serem escritores com uma obra literária bastante respeitável. Mas aqui eu destaquei uma obra de cada um: Vozes Ancestrais, de Daniel Munduruku, e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que inclusive é candidato à vaga que está aberta na Academia Brasileira de Letras. O Ailton é do povo Krenak, que vive em Minas Gerais, e Daniel é do povo Munduruku, que vive aqui no Pará. Sônia, Daniel e Ailton, portanto, não são nem nunca foram índios. São brasileiros pertencentes aos povos nativos do nosso país.
Por hoje é só, eu fico por aqui, agradeço por terem assistido até o final, peço que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas, e sobretudo paraenses, tenham a oportunidade de conhecer melhor a história do nosso estado. E eu espero vocês no nosso próximo História do Pará em Foco.